Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora eu quero abordar com vocês um processo muito importante também, que é simples, um processo simples, né? Que é o processo 7.3, determinar o orçamento do projeto, ok? E aí esse processo ele tem basicamente como objetivo, né, agregar os custos estimados que nós estimamos lá no processo anterior, estimar os custos do projeto. Agora eu quero agregar essas informações, né, de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base de custo autorizada. Nós vamos agora construir, no caso, uma linha de base de custo. Inclusive, esse é um dos resultados do processo em si, né? Nós temos aí uma série de entradas sugeridas para poder executar esse trabalho, algumas ferramentas e técnicas que são utilizadas nesse processo. E o nosso principal resultado aí no processo é justamente, né, como nós já mencionamos, a linha de base dos custos, né, que nós vamos aí utilizar para poder acompanhar a evolução dos custos do projeto, tentar manter ao máximo, né, aquilo que nós planejamos relativo ao custo do projeto dentro de um limite tolerável, de um limite aceitável dentro do projeto. Então, uma das ferramentas e técnicas citadas aqui para esse processo é a agregação de custos, que basicamente significa, né, juntar as estimativas. Eu tenho aí, as estimativas de custos são agregadas por pacote de trabalho de acordo com a EAP, e essas mesmas estimativas de custo do pacote de trabalho são agregadas para os níveis de componentes mais altos da EAP, como contas de controle, por exemplo, e por fim, para todo o projeto. Então nós vamos fazendo ali um processo de bottom-up mesmo, né, somando cada uma das entregas para a gente poder obter informação sobre o orçamento do projeto. E aí eu tenho uma informação muito peculiar para poder compartilhar com vocês sobre como que é montado esse orçamento. Vamos lá, então, quero mostrar aqui no slide para vocês. Primeiro, nós temos ali a informação de estimativa das atividades, no nível mais baixo possível, né, informações sobre quanto custa cada uma das atividades do projeto. Eu posso levantar informações neste nível. Então, tenho, por exemplo, 4 atividades, cada uma custando 25, ok? E aí quando eu somo esses componentes das atividades de um pacote de trabalho qualquer, eu sei ali que aquele pacote em específico ele custa 100, certo? Só que um projeto não é composto, na maioria das vezes, de apenas um pacote de trabalho, é composto de vários. Então eu preciso somar também outros pacotes de trabalho, e a soma desses pacotes de trabalho eles podem estar atrelados a uma conta de controle, né? E aí onde nós temos a informação sobre que aquela conta de controle relativa àquelas entregas, as 3 entregas, uma que custa 100, 400 e a outra 500, ela soma 1000. Né? E o projeto tem várias contas de controle também, né? E a soma dessas contas de controle envolve a estimativa do projeto, nós obtendo a informação sobre 1.500, somando todas as contas de controle, né? Nesse interim, né, vamos pensar aqui, né, o projeto ele está orçado para custar 1.500. Isso, ele vai custar 1.500 se nenhum risco ou oportunidade acontecer no projeto. Mas como acontecem riscos ou oportunidades, isso pode gerar um impacto no orçamento, né, na nossa estimativa do projeto. Então eu posso eventualmente prever uma reserva de contingência para poder embarcar, para poder comportar os riscos que eventualmente pode acontecer no projeto. Então eu posso prever ali uma reserva, por exemplo, né, eu estou colocando aqui valores aleatórios de 200 para comportar esses riscos. É claro que eu não estou colocando isso de maneira eu estou dando um exemplo aqui, né, mas isso é calculado. A reserva de contingência do projeto ela é calculada. Nós vamos aprender isso, né, quando formos estudar gerenciamento dos riscos, certo? Então, e aí consolidando estimativa do projeto com reservas de contingência, nós temos aí, portanto, a linha de base de custos, e aí somando ambos, nós temos o valor de 1.700 até esse momento. Porém, pense comigo, existem alguns riscos que eu não tenho nem ideia que eu posso estar correndo, que seria quase impossível de prever esses riscos.
E para esses riscos que nós nem sabemos que nós estamos sujeitos, nós podemos ter um outro tipo de reserva. Essa reserva é conhecida como reserva de gerenciamento, tá? Colocando aqui para vocês, reserva de gerenciamento. E aí eu posso ter um fundo, é um fundo, né, que pode ser utilizado para uma emergência, para uma situação que fugiu do controle do projeto, que não tinha como prever, ok? E aí a minha reserva de gerenciamento, por exemplo, é de 100, e somando todos esses itens eu tenho um orçamento do projeto de 1.800, tá? É importante ressaltar aqui, destacar que linha de base, a gente, acaba no item 6, ok? Quando se refere à linha de base do projeto, está fora a reserva de gerenciamento. A reserva de gerenciamento ela fica à parte do projeto. Normalmente o gerente de projetos não tem acesso a essa reserva direta, ele tem que pedir autorização para alguém em nível superior para utilizar essa reserva e às vezes até explicar o motivo de uso dessa reserva, ok? Então ele fica como um fundo, algo à parte do projeto. O que o gerente controla dentro do contexto do exame PMP é o orçamento do projeto, aliás, a linha de base que compõe a estimativa do projeto e a reserva de contingência. Ali o gerente tem mobilidade para trabalhar. Já a reserva de gerenciamento, fundo à parte, para embarcar, para poder comportar riscos desconhecidos, que a gente não consegue calcular o impacto, não sabe que estamos correndo aqueles tipos de riscos, ok? Bom, esse é um conceito extremamente relevante, importante. É importante que vocês não esqueçam, né, dessas relações, dessas informações que eu acabei de compartilhar com vocês. E vamos lá, continuando aqui, a gente tem então como resultado a linha de base de custo. Agora que está claro para vocês o que é a linha de base, ok? Que é a versão aprovada do orçamento do projeto ao longo do tempo, excluindo quaisquer reservas gerenciais, e só pode ser mudada através de procedimentos formais de controle de mudanças, ok? Então, a linha de base de custos é, depois que você terminou todo esse trabalho de cálculo dos custos do projeto, submetendo a uma parte interessada chave, né, um patrocinador às vezes, né, ele vai aprovar e aí, portanto, você tem a linha de base de custos do projeto definida, fechada, né, para que você possa já dar início às etapas seguintes de planejamento do projeto ou mesmo de execução, dependendo do nível que você se encontra. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo.